Bom, hoje resolvi falar de um assunto que eu acho interessante e é um assunto que existe há muitos e muitos anos e não existe. Peraí, tá dando reflexo no óculos. Não existe nenhum tipo de consenso entre a grande maioria das pessoas sobre esse assunto no mundo. E ele é motivo de guerra, ele é motivo de inimizade, ele é motivo de ódio, mas ele também é motivo de união entre pessoas, ele é motivo de senso de humanidade, ele é motivo de moral, de ética. Então, entender esse assunto é entender sobre como os seres humanos se relacionam, como eles funcionam e como eles conceituam e enxergam o mundo, assim, de uma forma bem geral, né? Então eu vou tentar tentar falar aqui argumentos que embasam a existência ou a não existência de Deus, assim. E sobre como esses argumentos eles saem um pouco da compreensão da realidade, realidade material, né? E eles entram muito numa compreensão individual, né? Geralmente a experiência divina, por mais que, né, ao longo da história da humanidade a gente tenha vários tipos de encontros, vários tipos de rituais que envolvem Deus de uma forma monoteísta ou politeísta. Mas geralmente a experiência divina ela é uma experiência, né, muito individual. Então na minha concepção, né, eu acho que é por isso que também não existe um consenso na humanidade sobre a realidade de Deus, de existir uma entidade que seja onipresente, onipotente, né? Como a gente vê que várias culturas têm esse conceito de Deus ou de deuses, né? Bom, aí eu vou tentar fazer uma retrospectiva rápida e vou focar mais sobre os argumentos que provam uma existência divina e argumentos que provam que não é possível provar uma existência divina, né? Eu particularmente eu não me considero ateia. Acho que o ateísmo ele também é muito limitante. Ao mesmo tempo eu acho me posicionar no mundo como uma pessoa teísta, eu também acho muito limitante. Eu ainda estou tentando me conceituar assim, dentro desses espectros aí de religiosidade, mas eu, de uma forma geral, minha prática ela é muito mais ateia. Eu tenho muito mais interesse em entender o sistema de como uma religião ou como uma crença se dá do que realmente tentar acreditar naquele Deus envolvido naquela crença, assim. Mas enfim, vou tentar focar aqui nos argumentos e fazer uma breve introdução aqui. Então, a questão da discussão sobre a existência de Deus, ela remota lá desde Platão e Aristóteles, que ficavam lá discutindo a existência de Deus, até porque eles tinham a ideia de contestar, né, a cultura anterior aos gregos, que era politeísta, né? Um politeísmo bem de tem um raio caiu, a chuva, o trovão, teve seca, tudo culpa de algum deus, assim. E Platão e Aristóteles, né, os filósofos gregos, de alguma forma eles revolucionaram isso, porque eles colocaram uma nova forma de fazer política, de discutir essas crenças, e uma forma mais de diálogo, uma forma mais humana, né, de aproximação, para tentar entender que mundo é esse que nós humanos estamos vivendo, assim. Bom, e
sobre, né, começou com Platão e Aristóteles, e esse tipo de entendimento da existência ou não de Deus, essa discussão, ela abarca todos os espectros do pensamento humano. Vai desde entender Deus sobre uma questão de método científico, racional, de tentar provar a existência real de Deus. Até vou entrar nesse assunto um pouco mais na frente sobre como a ciência enxerga Deus, né? Os cientistas de elite, como eles enxergam Deus. E vai até, né, saindo desse espectro racional, e vai até uma questão mais cosmológica, assim, mais metafísica, de tentar entender Deus, sobre essa visão que escapa um pouco dessa busca, assim, de compreender Deus dentro do mundo real, e vai mais numa questão psicológica, uma questão individual, de fé. Inclusive é interessante entender isso porque geralmente a experiência divina ela é muito individual. Por mais que ao longo da história humana tiveram cultos, tiveram oferendas, tiveram todo tipo de encontro de seres humanos para cultuar algum deus, né? Construções de prédios, de arte, de todo tipo de arquitetura para algum ser divino, mas a experiência divina ela é bem individual, assim. E eu acho que é exatamente por isso que não existe consenso, né? Nós humanos nós somos muito diferentes uns dos outros, temos crenças muito distintas um dos outros, e assim não existe nenhuma possibilidade de que exista um consenso sobre Deus nos próximos anos. Assim, é uma discussão que é muito antiga e tende a acompanhar a história humana. Assim. Eu, na minha visão, eu acho que a questão de Deus ela é muito mais uma questão subjetiva, artística, sabe, de expressão humana de alguma é como se fosse arte, sabe, uma forma de se construir uma expressão muito sutil sobre a vida, bela. Então eu acho que Deus se aproxima disso. Então, seguindo aqui, né? Senão eu fico falando muito e não chego nos argumentos que eu quero falar. Então eu falei, né? Essa discussão de uma forma assim da nossa cultura ocidental, ela começou lá com Platão e Aristóteles, né? E eles foram bem revolucionários, né? Por contestar o politeísmo anterior aos gregos. E deixa eu colocar aqui. E assim, só para tentar conceituar Deus assim sobre até para entender como que vão dar esses argumentos, eu vou tentar conceituar que tipo de Deus que eu estou falando aqui. O Deus, de acordo com os teístas de grandes religiões monoteístas, de uma forma geral, Deus ele é um ser metafísico completo, sabe? Ele é atemporal, ele é simples e possui todas as qualidades inimagináveis. Isso é Deus, de uma forma monoteísta, né? Esse é um conceito bem monoteísta. Mas assim, isso são, né, um conceito monoteísta e clássico de Deus. Mas também, se a gente for pensar, né, nas culturas orientais, Índia, né, o hinduísmo até a China, se a gente for pensar até aqui no Brasil, sobre a questão
da cultura indígena. Se a gente for pensar na África, com vários tipos de povos diferentes, que cultuam deuses diferentes também, consequentemente. Então, essa concepção de Deus, ela é muito mais um fenômeno, sabe? Deus, ele não é... até se afasta um pouco de uma questão humana, né? Ele seria muito mais um fenômeno, uma energia, ele seria longe de uma entidade, ele seria muito mais uma coisa bem abstrata, assim. Então existem esses conceitos de Deus, assim. E seria na verdade, assim, né? Deus seria um princípio, uma essência da natureza, algo próximo disso. Ao mesmo tempo, aliás, agora entrando um pouco nos argumentos que provam que Deus existe um argumento, né, sobrenatural. Existem muitas situações na vida da gente, né, eu imagino que de todas as pessoas, que é uma situação sobrenatural. E de alguma forma, o sobrenatural é porque a gente não consegue explicar. E de alguma forma, isso seria uma prova de que Deus existe, né? Isso na religião católica a gente tem lá todas as questões de milagres, em outras culturas, né, igual os indígenas, aqui no Brasil a gente tem uma questão metafísica de energia, de forças naturais, né, de fluxos energéticos que são incompreensíveis, mas são capazes de serem sentidos. Isso tudo seria uma prova de Deus, né? Isso é como se Deus, ele não fosse a entidade real, mas ele fosse capaz de influenciar os atos humanos, e por isso ele seria real. É como se fosse uma questão de... um Deus indireto, assim, algo desse tipo. Então esse seria um dos argumentos, né, de que Deus existe. Inclusive, até pegando um pouco de uma questão mais clássica, assim, Isaac Newton, ele quando ele fez, né, a mecânica celeste, ele fez, né, conceituou a teoria da a gravitação universal e tudo mais. Ele falava que isso era a gravidade, ele era uma criação de Deus, algo divino, sabe? Por isso que eu falei que essa questão sobrenatural, sabe? E isso tá em vários tipos de culturas humanas que tem esse conceito de sobrenatural como sendo algo divino. Temos também sobre essa questão metafísica, São Tomás de Aquino, que ele era um frade católico, ele viveu no final da Idade Média. Ele falava que Deus, ele é uma entidade transcendente. É impossível nós, seres humanos limitados, definirmos o que seria Deus, assim, porque é uma coisa que ultrapassa nossa racionalidade, nossa limitação como seres humanos. Ele fez até uma obra, São Tomás de Aquino, chama Suma Teológica, que ele defende que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, né? Eu nunca li essa obra, mas já vi ela sendo citada em vários fóruns, várias discussões, já vi o pessoal citando São Tomás. Essa minha gata é especial. Só gosto de ficar aqui no meu quarto. Bom, voltando aqui.
sobre essa questão de Deus, aí saindo um pouco da questão metafísica, entrando mais uma questão moral e ética, né? De que é possível provar a existência de Deus porque é Deus que nos dá moral e ética para vivermos no mundo de uma forma geral. Então tem gente que argumenta que Deus, ele existe porque o homem, o ser humano, ele é mau e Deus é bom. Então isso é um argumento, né? Se o ser humano é mau, a gente tem vários exemplos de seres humanos maus, né? Então é obrigatória a existência de um Deus que seja bom. Existe esse raciocínio, né? E também é possível falar dentro dessa noção, né, de que o ser humano ele é mau, precisa existir Deus, e Deus, como uma entidade boa, ele é o ser que nos dá o livre-arbítrio, né? E a liberdade de escolha. Porém, assim, na minha opinião, né, quem afirma que Deus existe porque ele nos dá a liberdade, eu acho que não consegue enxergar a realidade do mundo como ele é, assim, de uma forma geral. O ser humano não é livre, né? Se eu fosse realmente livre, eu ia querer, sei lá, fazer várias coisas que eu sei que eu não consigo e eu não posso. Sei lá, eu queria ter o conhecimento para poder navegar. Eu não sei nem ligar um barco. Então, será que Deus não foi muito bondoso por não me dar esse conhecimento e para eu realmente exercer essa liberdade? Então, assim, essa questão de livre-arbítrio, de liberdade, na minha opinião, né, para associar isso a um argumento da existência de Deus, eu acho muito fraco. Porque ele passa por uma questão muito individual e uma questão de... Como que eu posso falar, mas... É uma questão de justificar o mundo só por uma visão das coisas, assim. É a mesma coisa de falar que, sei lá, existe... Igual eu tô lendo aqui, ó, existe sofrimento e maldade no mundo porque essas pessoas que sofrem e elas são más, Deus vai se ver com elas no futuro, assim. Na verdade, não tem... É complicado, né, falar de uma vida posterior, sendo que uma pessoa sofre, ela tem injustiça. Falar que essa pessoa merece no mínimo muito contraditório, né? Para falar que isso é uma escolha divina, que Deus quis que essa pessoa sofresse e tudo mais, assim. Mas isso, assim, é só a minha opinião. Mas tem gente que argumenta a existência de Deus através da maldade no mundo, né? Existe maldade, então logo tem de existir Deus para ter alguma coisa pura, alguma coisa que consiga trazer uma felicidade ou acabar com o sofrimento no mundo. Então Deus seria tipo a solução dos problemas do mundo, né? E a gente sabe que os problemas do mundo são muito complicados, né? Tem muita coisa injusta aí que a gente não entende, não sabe por quê. E então, esse é um argumento. Outro argumento como eu disse, né, da questão moral, assim. Se não existisse Deus, o ser humano não teria um motivo para praticar o bem. Seríamos completamente maus, assim. Mas isso é um argumento que algumas pessoas teístas usam para falar da existência de Deus. Eu particularmente acho um argumento fraco porque o bem e o mal, ele não é uma questão individual, não. A construção de
bom e ruim, de bem e mal, ela é muito mais uma construção coletiva. Então, né, Deus, apesar de que, né, Deus, vamos por assim, Deus sempre esteve presente com os seres humanos, por isso que eu acho que é uma grande obra de arte, né, a questão da existência de Deus, mas é difícil, né, falar que Deus que dá a moral e ética a cada ser humano individualmente. Se a gente for pegar a história humana, da cultura, a questão de construção de bem e mal, ela é coletiva, ela é específica de determinados grupos, de determinada época, ela é legitimada ou não pelo Estado, pelas leis, pela cultura coletiva ali do senso comum. Então não é Deus, né? Na verdade é uma construção humana coletiva, assim, ela perpassa uma ideia de religiosidade, né? Ela é uma ideia de... A moral e a ética, ela é muito mais ampla, né, do que uma questão de fé. Bom, mas esse é um argumento, né? Que algumas pessoas usam. Tem também um argumento, né, para provar que Deus existe, é um argumento psicológico, né? Que seria o seguinte, né? De uma forma geral, o ser humano, ele não é feliz o tempo inteiro, né? A gente não é feliz o tempo inteiro. A gente tem momentos que é feliz, tem momentos que é triste, porém uma coisa é certa, de uma forma geral, todo mundo busca a felicidade, o que é altamente contestado, né? Tem gente que não busca felicidade, tem gente que vive tranquilamente sem ser feliz. Isso, né, falar que todo ser humano busca felicidade é bem limitado, assim, a um determinado grupo, a um determinado conceito de felicidade também. Mas aí, para provar a existência de Deus, né, dentro desse argumento, seria de que, como todos os seres humanos buscam a felicidade, logo Deus seria essa felicidade suprema, assim. Isso embasa muito uma questão, né, de vida após a morte, como várias culturas monoteístas têm, assim, de forma muito forte, de que né, que a nossa vida ela não termina aqui, que a gente tem uma vida posterior e que lá todos seriam felizes e tudo mais. Tem gente que acredita, né? Tem um argumento que eu acho muito bom para provar a existência de Deus. Eu diria que é o argumento que eu acho mais... que eu particularmente uso e que eu acho mais realista para provar a existência de Deus, que é o argumento de que em todas as culturas humanas há Deus, algum Deus, nunca algum culto. Não existe uma cultura humana que não exista Deus, assim. Em todas é possível ver vestígios de uma vida após a morte, de tentar colocar o conceito de Deus para algum fenômeno natural que não tem explicação, né? Uma questão de milagre. Tem como colocar, né, as construções. Se a gente for pegar a história da Igreja Católica, aí a gente tem várias construções, né, várias igrejas, né? A igreja não é feita para diminuir o déficit habitacional de determinada cidade, não. A igreja ela é feita para Deus, para as pessoas irem lá e orarem para Deus. Então isso é uma prova muito grande da existência de Deus, né? Porque o ser humano ele cria arte, ele cria construções, ele conceitua coisas que ele não consegue compreender como Deus. Então Deus existe porque ele é o vácuo do conhecimento, né? Ele é o vácuo do conhecimento e ele é o estímulo para se produzir arte, para se produzir coisas subjetivas. E esse é o argumento que eu mais gosto e acho que
eu poderia falar que eu não sou ateia, porque eu gosto muito de entender como as culturas humanas materializam o entendimento de Deus. Então isso é um bom argumento para falar que se Deus não existe, o ser humano criou. Isso é um ótimo argumento para falar isso, né? Tem um argumento, né, que eu acho que qualquer galera assim, tilelê usa esse argumento, de que como o mundo ele é perfeito, né? Você tá vendo um pôr do sol, você tá vendo, sei lá, um pássaro, uma borboleta, você tá vendo uma planta, assim, uma flor que é muito bonita, que toca o coração. Aí você ou a pessoa, né, a pessoa tilelê vai lá e fala que aquilo é a perfeição divina, é tipo Deus materializado e que é impossível, né, de tentar, é uma forma de tentar descrever esse tipo de sentimento, né? Então isso é uma coisa que eu imagino que todo mundo no mundo, né, vê o sol, a lua, né, um pôr do sol, um nascer do sol e fala, não, isso é Deus aqui, ó, Deus existe porque ele tá me proporcionando esse tipo de sentimento, assim, que eu não teria de uma outra forma, assim, a natureza é muito perfeita, as plantas, os animais são muito perfeitos, então Deus existe porque é Deus que está me proporcionando esse sentimento, essa integração com a natureza. Então, assim, isso é um argumento também de falar que Deus existe porque eu sinto Deus. E por isso que eu falo que Deus é uma experiência muito individual, né? Porque essa questão da analogia, de Deus por analogia, né? Na verdade, se enxerga uma beleza natural e se associa aquela beleza, né, com Deus. Então, isso é um argumento, né? Um argumento teísta de que Deus existe. Continuando aqui. Aliás, continuando não. Os argumentos teístas acabaram aqui. Agora eu vou falar os argumentos. Nós está em 27 minutos. Vou falar os argumentos que falam que Deus não existe, né? Primeiro, uma questão empírica, assim, né? Se a gente for analisar os livros religiosos, tipo Bíblia, lá o livro dos Mormons, os Vedas dos hindus, o Alcorão, qualquer tipo de livro, né, religioso, espírita, imagino lá os livros de Chico Xavier e tal. Quando a gente analisa essas escritas, analisa ali como, né, a lógica dos fenômenos, dos acontecimentos, né, igual a Bíblia fala que Jesus nasceu de uma mulher virgem, né? A gente pode até associar isso sobre como os cristãos, né, bem raiz ali, como era a imagem que eles tinham de uma mulher, por exemplo. Então, se a gente analisar os fatos, né, desses livros religiosos, eles estão assim, em completa contradição, em completa dualidade, uma coisa refuta a outra. Então, assim, é difícil, né, se a gente for pensar uma questão real, né, igual, sei lá, eu sou um ser humano, eu tenho como falar, né? Eu existo no mundo, eu tenho corpo, eu tenho expressão. Eu não sou contraditória na minha existência, né? Eu existo e eu sou viva, né? Eu não, tipo, acordo amanhã e por algum motivo eu desapareço e volto em outros daqui a 3 dias, sabe? Eu não sou contraditória na minha existência. Então, por isso eu sou um ser real. E já quando a gente analisa esses livros religiosos, eles são super contraditórios, assim, tem coisas que não fazem nenhum sentido, assim, tem coisas que você tem que
tá muito com uma fé assim muito afiada para realmente achar que esses tipos de eventos aconteceram na realidade física assim do nosso mundo, né, nas questões, nas condições naturais normais assim. Por isso que eu tenho esses livros como livros mitológicos, né? E por isso que eu acho muito crítico, né? Por exemplo, numa situação política, pessoas argumentarem a partir da Bíblia. Tipo, não, o homossexualismo não pode porque é proibido na Bíblia. Se eu analisar a Bíblia, mano, a Bíblia não sabe nem que dia que Jesus nasceu, como que vai falar que pode ou não pode homossexualidade? Então, essas coisas são muito, né, esses livros, eles provam que a existência de Deus, ela é completamente bizarra. Isso é um argumento, né, para falar que Deus não existe. O problema... Também existe um problema da existência de Deus nessa questão do problema do mal. Porque tem gente que fala, né? Que fala que é possível falar que Deus existe porque o ser humano é mau. Então precisa existir Deus para falar que o ser humano... que existe uma bondade... acima dos seres humanos, né? Além dos seres humanos. Porém, essa mesma noção de mal, ela pode ser aplicada para dizer que Deus não existe, né? Porque se o Deus é o cara foda e tal, que, né, faz o bem, que sabe tudo, conhece o passado, o presente e o futuro... Então, por que existe maldade no mundo? Por que existe injustiça? Porque tem gente que morre de fome? Por que tem gente que é assassinado de forma cruel? Por que existe gente sequestrada? Por que existe todo tipo de homicídio e crime mais bizarro possível? Inclusive, é muito difícil, né? Você vai numa cadeia, você vai... ver alguém que cometeu um crime, você vai numa igreja, não querendo ter preconceito, mas você vai numa igreja evangélica, ali a maioria das pessoas fizeram coisas muito bizarras ao longo da vida delas. Você vai na cadeia, vê se você acha algum ateu dentro da cadeia. Então essa questão do mal, ela é um argumento que tem teístas que usam para falar que Deus existe, e existem ateus para falar que Deus não existe, a partir desse argumento da maldade e da injustiça no mundo. Eu, particularmente, acho que esse é um ótimo motivo para refutar quem tem uma crença muito infantil assim, de Deus, né? Para falar assim, Tem alguma coisa aí lá da... Não chegou, mas chega na hora no e-mail. Respondendo aqui. O que eu tava falando? Peraí. A questão da maldade, né? Tem gente que acha que a questão, por exemplo, né? Existe, né? A minha opinião, né, sobre isso. Existe maldade no mundo, né? Isso aí, pra mim, é uma prova máxima de que Deus não existe, né? Igual eu tava falando, né? Quem tem um conceito muito infantil de Deus, assim, sabe? Como se fosse uma figura que vai dar sentido pra vida e tudo mais. Uma pessoa que você confronta ela falando assim, se Deus é isso tudo, por que existe tanta maldade no mundo, né? Isso, né, se desmonta um argumento numa pessoa que tem um raciocínio muito infantil sobre o que seja Deus, assim. Então, esse problema do mal, né, ele serve para os dois espectros, né? Se falar que Deus existe, Deus não existe. E dentro dessa questão do mal, né, para falar assim, Deus não existe, assim, Deus não existe. Existe a questão do destino dos incultos, né?
A gente vê pessoas que nascem, sabe? Uma pessoa que nasce cega, sei lá, uma pessoa que nasce surda, uma pessoa que nasce com algum problema cerebral que ela não consegue ter consciência nem da própria existência dela. Como que Deus existe? E tem gente que nasce, vamos pôr assim, imperfeito. Todos nós somos imperfeitos, mas falo fisicamente. Então, se Deus realmente, né, é bom, faz o bem, é justo e tudo que fala, por que existe injustiça? Por que tem gente que nasce rico e tem gente que nasce pobre? Tem gente que nasce surdo, mudo, e tem gente que não nasce, tem gente que sofre abuso na infância e que fica traumatizado pro resto da vida, e tem gente que nasce com uma família perfeita e tudo mais. Então, é muito difícil falar de Deus sobre essa questão do destino, né? Por isso que eu falo da questão da liberdade, sabe? Porque, de uma forma geral, a gente não tem liberdade, né? Uma liberdade conforme a gente pensa, a gente não tem. A gente está muito longe desse tipo de liberdade. A gente não tem liberdade, não tem livre-arbítrio também. A gente tem possibilidades e a gente tem instinto de sobrevivência. Bom, outro argumento para falar que Deus não existe tem gente que é o argumento da descrença, né? Isso por exemplo, se a gente pensar aqui no Brasil, né? Existiam os índios, né? Os índios têm uma noção de Deus de uma forma mais politeísta, mais metafísica, mais de integração com a natureza. Aí chega um padre jesuíta aqui e fala assim, não, porque... E chega pro índio e fala assim, não, porque existe céu, existe inferno, você tem que rezar, porque senão você vai pro inferno e tal. O índio olhou isso e falou, mano, que bosta é essa, mano? Eu não acredito nisso. Aí, por isso que eu penso, por isso que esse é um argumento, né? Se Deus ele é uma coisa que realmente existe, né? Todos os humanos acreditam em Deus, teria que ter um consenso sobre o que seria Deus, né? Entre todas as culturas, não só em uma cultura, não só na cultura ocidental, mas teria que ter um consenso de como seria essa forma, essa realidade de Deus na cultura ocidental, com os índios, com o pessoal que mora lá nos iglus, com os tuaregs, né, que os nômades do deserto, teria que ter esse consenso, e assim, não existe esse consenso. Então, esse é o argumento da descrença, né, que essas crenças em Deus, elas são muito específicas, né, talvez Deus seja muito mais uma construção social, né? Ele seja muito mais uma criação humana de determinado povo do que determinado povo foi criado a partir de Deus, né? Então a gente tem que entender como que se dá essa lógica aí. Outros argumentos, né? Sobre a questão de que Deus não existe. Seria o paradoxo da onipotência. Esse paradoxo, ele pensa assim, se Deus existe e ele é o cara, ele é onipresente, todo-poderoso, cria tudo, é a mesma questão, por que existe o mal no mundo? Por que determinadas pessoas nascem de uma forma, outras nascem de outra? Então, se o ser humano é a imagem, a semelhança de Deus, por que existe isso? Não tem como Deus, uma entidade tão perfeita como Deus, trazer o mal assim. Isso numa cultura bem monoteísta, né? Porque, como eu disse, em culturas orientais, em culturas orientais, em culturas indígenas, assim, essa noção de Deus ela é muito mais
ela é menos mental, né, e mais sentimental, de experiência e de compreensão do mundo, assim. Eu não vou aprofundar muito nisso, porque pode ser até um vídeo no futuro tentando entender, assim, qual é o conceito de Deus em algumas culturas. Mas aí esse é um argumento principalmente para cristãos, né? Se fala assim, mano, existe mal no mundo, então se Deus é bom mesmo, por que existe mal no mundo, né? Aí aqui outro conceito, né? A questão do, né? O problema do inferno. Tipo, se Deus é tão bom, mano, por que ele vai lá e manda a galera pro inferno depois que morre? Porque se ele é tão bom, ele teria que perdoar, não, né? Seria o coerente, né? Para um ser tão bom e tão perfeito. Outro nisso aí seria a questão, né, sobre essa contradição do livre-arbítrio, da liberdade e tudo mais, né? Se Deus, ele realmente conhece tudo, ele traça o destino, ele traça o caminho, então, na verdade, isso é uma contradição com a questão do livre-arbítrio, né? Porque se eu tenho liberdade, livre-arbítrio para decidir sobre a minha vida, sobre o que eu acho interessante e tudo mais, então Deus não pode conhecer tudo da minha vida, porque vai ter coisas da minha vida que eu vou decidir, que vão acontecer de forma muito aleatória, sei lá. Então, né, Deus não pode ser onipotente e dar o livre-arbítrio ao mesmo tempo. Isso é uma questão bem monoteísta, né? Eu acho que depois eu vou fazer um vídeo, assim, tentando entender uns deuses mais alternativos e tudo mais, porque essa questão monoteísta às vezes cansa. Uma outra questão, assim, né? Se a gente trouxer a ideia de Deus para uma questão de método científico, a gente não consegue, é impossível provar a existência de Deus através de métodos científicos. É impossível, não tem como fazer teste, não tem como saber, não tem como... é impossível. Então, assim, algumas pessoas têm uma crença muito forte na ciência, acham que esse é um argumento também para falar que Deus não existe, né? Porque ele não é real, porque só é possível provar coisas que existem e são reais. Então, como Deus não está dentro do método científico, não tem como provar a existência dele. Já disse aqui, né, sobre os argumentos subjetivos, né, que a compreensão de Deus em determinadas... Acabou o barulho. A compreensão de Deus em determinadas culturas é completamente diferente, né? Então, se realmente existisse uma entidade única, né, ela seria compreendida igualmente em todos os tipos de culturas humanas, né? O que a gente facilmente verifica que isso não acontece. Deixa eu ver aqui. Eu já disse, né, que é impossível provar a existência de Deus pelos métodos científicos. E por isso que até o título aí que eu tô pensando nesse vídeo é Deus não é real. É porque Deus não é real. Porque se fosse real, a gente conseguiria provar a existência dele por métodos científicos. E a gente não consegue. Deixa eu ver se tem mais algum argumento interessante. Tem um argumento sobre a questão da associação, né, de Deus, a comparação entre Deus e a teoria darwiniana, né, a teoria da evolução de Darwin.
A teoria da evolução, inclusive Darwin, ele era, se não me engano, de um mosteiro, ele era uma pessoa religiosa, assim, acreditava em Deus, inclusive no final do livro dele, da Origem das Espécies, ele fala que existe um criador de tudo e tudo mais. Porém, a teoria da evolução, ela não consegue provar que Deus não existe, ela não é uma teoria ateia. Ela é uma teoria de observação sobre aquele mesmo conceito tilelê lá que eu falei, né? Que o mundo é muito perfeito, as coisas são muito perfeitas. Então, Darwin, ele, de alguma forma, ele fala que a teoria dele é de entender como a evolução se dá de forma tão perfeita, assim, né? Nós, humanos, somos uma evolução dos primatas e existem semelhanças entre nós humanos e outros primatas, né, macaco, gorila, e que como isso, essa lógica, né, como que todos estamos integrados, como que isso é perfeito, né? E Darwin falava isso, né? Então, aquele mesmo conceito de Tilelê lá, de ver a analogia, né, na beleza do mundo, né, para provar a existência de Deus, existe essa analogia aqui com Darwin, né, que o mundo ele é muito perfeito, a gente consegue entender, né, como se dá a evolução das espécies, que, né, veio tudo de uma bactéria, de uma coisa muito simples, a vida veio de uma interação muito simples e que foi evoluindo até chegar num ser humano, assim, que é um ser super complexo, e não só o ser humano, né, existem vários seres super complexos aí na natureza, e isso seria uma observação de Deus, assim, apesar de que ela também pode ser colocada, esse argumento darwinista, ele é colocado, na verdade, não para refutar a existência de Deus, mas para refutar aqueles pessoal muito fanático, né, que fala de design inteligente, que fala que, né, Eva veio da costela de Adão, que veio, né, o ser humano veio lá do jardim do Éden, tipo essas loucuras aí. Então a teoria da evolução ela é boa para refutar, né, quem tem essas crenças muito infantis, assim, né, na Bíblia e tal. Então ela é interessante para isso, mas ela não prova que Deus não existe, né? Mas muita gente ainda não consegue chegar nesse raciocínio, assim, essa compreensão. Tem outros argumentos aqui, deixa eu ver. Né, não tem prova científica de que Deus é real, então ele não é real. Mas ao mesmo tempo, assim, essa da questão do método científico, né, ela é bem contraditória, porque atualmente com a tecnologia a gente consegue fazer mapeamento das atividades cerebrais e tudo mais e tentar entender isso. Só que também esse mapeamento é uma coisa bem imaterial, né? Então, se a gente consegue fazer mapeamento de sonhos, por que a gente não consegue fazer um mapeamento de Deus dentro de nós mesmos? Enfim, são coisas aí para pensar. O posicionamento da comunidade científica, né? De uma forma geral, a ciência ela não fica gastando energia para provar se Deus existe ou não existe, não, porque se chegar amanhã alguém com uma prova e refutar, falar, gente, Deus não existe, mas isso não vai mudar o mundo, as pessoas vão continuar tendo experiências divinas dentro delas, vão continuar acreditando em Deus por uma questão de pertencer a alguma comunidade, a algum grupo. Então, se a ciência prova que Deus não existe, isso não muda nada, assim, ó, já tá aí a igreja católica com várias igrejas construídas, com toda uma estrutura construída, a igreja evangélica entrando nas favelas, nas periferias, falando, não, a gente é Deus mesmo e tal. Então, se Deus não existir, não vai fazer nenhuma diferença. Então, a ciência ela nem se preocupa em tentar refutar a existência ou não de Deus. E, de uma forma geral, os cientistas eles são ateus ou agnósticos.
ateus, né, que falam, não, Deus não existe, eu só acredito que só posso acreditar em questões que eu consiga enxergar dentro da realidade. E alguns cientistas também são agnósticos, né? Eles falam assim, não, acho que não existe ainda um conhecimento na humanidade capaz de provar ou não a existência de Deus. É impossível provar a existência de Deus, por isso prefiro um posicionamento um pouco mais neutro. A Academia de Ciências lá dos Estados Unidos, né, a maioria é ateu e agnóstico, porém o diretor da academia, ele é cristão, né? Ele é cristão. Ao mesmo tempo, assim, né, aqui é fácil, né? Não é questão de ser fácil, né, mas para um cientista, né, das áreas das ciências da natureza, ciências biológicas, é fácil para ele ser ateu, agnóstico. Agora, um cientista da área das ciências sociais, um cientista da área... não da área das ciências sociais, da área das ciências sociais, da arquitetura, é difícil falar assim, não, Deus não existe. Não, a Deus existe dentro da sociedade, ele tem que entender isso, na construção. Bom, acho que é isso, vídeo muito longo. Então é isso, falou.